Os registros históricos nem sempre há uma precisão sobre certos acontecimentos. Mas o final do século XVIII guarda uma noite misteriosa que marcaria profundamente a vida de uma família e talvez moldaria percepções sobre o sobrenatural até hoje. Apesar de pouco conhecida, essa história carrega um impacto singular. O cenário para essa intrigante narrativa é a pequena vila de Midway, localizada no sul do condado de Jefferson, Virgínia Ocidental. Naquela época, a comunidade começava a ser chamada pelo curioso apelido de Wizard Cliff, uma referência direta aos eventos que em breve transformariam o lugar em um marco de mistério e assombração. A família Livingston estava aconchegada em sua casa naquela noite fria e chuvosa. Mesmo em uma área tão isolada, a palavra escuro não fazia justiça à intensidade da escuridão. Eles estavam reunidos ao redor da lareira, se aquecendo enquanto jantavam. Do nada, ouviram 3 batidas altas na porta. Todos ficaram paralisados, afinal, quem poderia ser aquela hora da noite? Cautelosamente, o pai, Adam Livingston, se levantou e caminhou lentamente até a porta. Ao abri-la, preparou-se para enfrentar quem ou que estivesse do outro lado. Porém, diante dele estava um homem com roupas gastas, não barbeado, com os cabelos desgrenhados e completamente encharcado. Em um forte sotaque irlandês, o homem disse a Adam que estava perdido e procurava apenas um lugar para passar a noite. A chuva e o vento haviam começado de uma forma súbita e feroz, o pegando desprevenido. Adam Livingston, conhecido por sua bondade e hospitalidade, acolheu o estranho em sua casa. Ele não fazia ideia de que aquele gesto de bondade traria consequências que impactariam não apenas sua família, mas toda a comunidade ao seu redor. O estranho entrou na casa dos Livingston. Mary, esposa de Adam, instruiu os filhos a ajudarem a preparar uma cama para o visitante. Eles lhe deram roupas secas e o deixaram se aquecer junto ao fogo, enquanto Mary lhe oferecia comida. Embora claramente grato, o homem estava visivelmente exausto pela jornada e permaneceu em silêncio na maior parte do tempo. E não demorou muito para que ele se retirasse para o seu quarto improvisado. Mary comentou com Adam que o homem não parecia estar bem. Adam, no entanto, acreditava que após uma noite de descanso e calor, ele ficaria melhor. Mas isso não aconteceu. No meio da noite, a família foi acordada pelo som de uma tosse forte. Adam bateu na porta antes de entrar e encontrou o estranho sentado na cama em um estado muito pior do que havia chegado. O homem sabia que estava morrendo e não havia um médico próximo. E mesmo que houvesse, ele não acreditava que poderiam ajudá-lo. No entanto, ele não pediu um médico. Sabendo que sua situação era irreversível, o estranho pediu a Adam que chamasse um padre católico. Porém, havia 2 barreiras para este pedido. Uma era que o padre católico mais próximo estava a quase 40 milhas de distância, e com a tempestade e a hora avançada, a viagem seria extremamente perigosa. A outra é que os Livingstons eram luteranos, e na época a ideia de convidar um padre católico para sua casa seria impensável. Muitos de sua classe acreditavam que os padres eram emissários vivos de Satanás, com chifres como seu mestre, e outras fantasias igualmente iluminadas. Isso não foi um ato de crueldade por parte de Adam Livingston, mas simplesmente era um pedido que suas crenças profundamente enraizadas não permitiam atender. O estranho continuou a implorar por um padre, mas não demorou muito. E pouco depois da meia-noite, o homem faleceu, com Adam ao lado de sua cama. E então, as ocorrências estranhas começaram quase imediatamente. Se diz que pelo restante da noite, Adam contratou um homem chamado Jacob Foster para vigiar o corpo. Não está claro se Foster era um vizinho ou um dos escravizados que os Livingstons mantinham na propriedade. A família é listada como proprietária de 4 escravos, possivelmente um motivo para a mudança para a área.
já que haviam vivido anteriormente na Pensilvânia, onde as atitudes em relação à escravidão estavam sendo alteradas. De qualquer forma, Foster acendeu velas ao redor do corpo e ficou de vigília durante a noite. Mas em seguida, as velas se apagaram, deixando Foster na completa escuridão. Ele reacendeu as velas várias vezes, mas sempre que o fazia, as chamas logo se extinguiam. Adam trouxe novas velas, as acendendo fora do quarto sem problema algum, mas ao se aproximar do corpo, as velas novamente se apagaram. Se foram apenas as velas ou algo mais que aconteceu, não está claro, mas em algum momento, Foster ficou tão aterrorizado que abandonou a vigília e se recusou a permanecer no quarto. Na manhã seguinte, Adam Livingston enterrou o corpo do estranho, e assim se deu início à lenda. Até hoje, o túmulo é mantido neste local, embora nunca nenhum corpo tenha sido encontrado. Naquela noite, Adam foi acordado várias vezes com o som de cavalos galopando. Sempre que se levantava para olhar pela janela, não via nada. O som parava e ele voltava para a cama, apenas para tudo acontecer novamente, pouco tempo depois. O mais estranho era que com o tempo Adam percebeu que os sons não pareciam vir de fora da propriedade, mas sim de dentro das paredes de sua casa. Na noite seguinte, algo ocorreu que não podia ser tão facilmente ignorado. Brasas começaram a ser lançadas da lareira da família, enquanto eles estavam reunidos ao redor dela. Eles foram forçados repentinamente a apagar pequenos incêndios que se espalhavam pela casa após cada episódio. A frequência dos incidentes tornou-se tão alta que a família foi obrigada a apagar a lareira de vez. Ficaram com a escolha de enfrentar o frio congelante ou arriscar que sua casa queimasse. Esse problema tornou-se uma constante e a família precisou se acostumar a se cobrir com roupas quentes, pois a lareira era perigosa demais para ficar acesa. Mesmo assim, isso não era totalmente eficaz para evitar os incêndios. Em várias ocasiões, membros da família encontraram suas camas em chamas ao se retirarem para dormir. Eles corriam em pânico, tentando apagar os incêndios. E como se isso já não fosse terrível o suficiente, os sons noturnos também tornaram-se visitantes frequentes. Mais comuns que os sons de cavalos eram as batidas. Fortes pancadas eram ouvidas na porta da casa durante a noite. Adam se levantava para investigar, mas nunca encontrava ninguém. Esses sons mantinham a família acordada, privada de sono e aterrorizada pelo que poderia estar os atormentando. E os acontecimentos não se limitavam às noites, mas também durante o dia. A família falava sobre seus móveis que se moviam pela casa, colidiam com as paredes e às vezes voltavam ao lugar de origem. Louças eram arremessadas das prateleiras, quebrando no chão, muitas vezes perto das crianças que gritavam de medo na cozinha. Do lado de fora da propriedade, a estrada que passava ao lado da casa dos Livingston também começou a ser palco de estranhos eventos. Viajantes frequentemente batiam na porta da família, irritados, exigindo saber por que eles haviam colocado cordas na estrada, bloqueando a passagem de suas carruagens. Os Livingston não sabiam como essas cordas apareciam e as removiam, mas elas voltavam a surgir no dia seguinte. Cerca de 4 milhas da propriedade dos Livingston vivia uma família irlandesa católica chamada McSherry. Eles também testemunharam os eventos ocorrendo na casa dos Livingston. Em um dia, as filhas de ambas famílias estavam clareando um pedaço de linho novo e o deixaram no gramado para secar. Ao se virarem por um breve momento, o tecido desapareceu. O linho era valioso e as meninas provavelmente enfrentaram problemas com suas famílias. Estranhamente, após 3 semanas, o tecido foi encontrado dobrado perfeitamente em cima de um arbusto, em ótimo estado. Foi por volta dessa época que a vila de Midway ganhou o apelido de Cliptown, com a aparente assombração ganhando notoriedade na região. A família passou a ouvir o estranho som de tesouras abrindo e fechando dentro de sua casa, novamente sem uma fonte visível. E logo perceberam o que estava acontecendo.
Pequenos formatos de lua crescente eram cortados em qualquer tecido da casa por essas tesouras invisíveis. Roupas, lençóis e toalhas de mesa agora passaram a ser encontradas com padrões estranhos de corte. Com a fama da assombração se espalhando, visitantes começaram a ir até Midway para ver o fenômeno, ou muitos confirmando tirarem seus lenços dos bolsos apenas para encontrá-los cortados. Um alfaiate que entregaram terno caro a um cliente passou antes pela casa dos Livingston. Porém, ao chegar ao seu próximo cliente, ele ficou furioso ao descobrir que seu traje estava completamente em pedaços. Outro visitante deixou seu chapéu na bolsa ao entrar na casa, mas quando foi buscá-lo, o encontrou cortado em vários pedaços. Em um episódio quase cômico, um grupo de jovens levou suas namoradas até a propriedade dos Livingston, apenas para mostrar que não tinham medo do que estava acontecendo, da tal assombração. Enquanto dançavam, um deles ouviu um som familiar de cortes e ficou horrorizado ao perceber que as suas roupas tinham sido cortadas, expondo seu corpo nu a todos que estavam presentes. Mas os cortes não se limitaram a apenas travessuras. Tornou-se algo mais sombrio, principalmente quando atingiu os animais da propriedade. Certo dia, Mary Livingston estava no jardim com os amigos observando uma família de patos caminhando. De repente, ouviram um som de tesouras e diante de seus olhos, os patos foram decapitados. A família não conseguiu mais manter aves na propriedade depois disso. Sempre que tentavam, as tesouras fantasmas davam fim neles. Esse fenômeno explica o termo clipe, corte no apelido, mas e o feiticeiro? A explicação dependia da crença religiosa. Os católicos acreditavam que fantasmas ou demônios eram os responsáveis. Já os protestantes atribuíram os eventos à bruxaria, acreditando que a família havia despertado a ira de alguma bruxa. Curiosamente, os eventos associados a bruxas naquela época são semelhantes aos atribuídos a poltergeists a partir da década de 1970. A família suportou os tormentos por anos, os considerando um incômodo, até que uma tragédia ocorreu. O celeiro pegou fogo, matando todos os animais. Foi então que Adam percebeu que sua família estava em sério perigo. Adam buscou ajuda de vários pastores protestantes. Seu pastor luterano, no entanto, afirmou não ter o poder para expulsar os espíritos. Outros sugeriram que os problemas eram psicológicos ou causados por pessoas tentando enganar os Livingston. Adam tentou um exorcismo com o reverendo Alexander Bauman, mas foi um fracasso. Acredita-se que o espírito jogou o livro de orações do reverendo em um pinico. Pastores luteranos subsequentes também tentaram ajudar, mas foram afastados por pedras e tijolos que eram arremessados por forças invisíveis. Após ser ignorado por sua igreja, Adam tentou trabalhar com praticantes de magia popular. Mas mais uma vez, não obteve sucesso, e o tormento continuava. Em algumas versões dos eventos, esses magos recusaram o pedido de Adam, mas lhe deram ferramentas para realizar um ritual. Apenas para que o fantasma de Cliptown jogasse tudo novamente no pinico da família. Após as tentativas fracassadas de ajuda, Adam teve um sonho peculiar. Nele viu um homem vestido com vestes que ele não reconhecia, e uma voz lhe disse: "Este homem é o que trará alívio para você e sua família." Depois de compartilhar o sonho com outras pessoas, como sua esposa e os vizinhos McSherrins que eram católicos, foi sugerido que o homem do sonho era um padre católico e Adam deveria finalmente convidá-lo para sua casa. E assim um padre chamado Cale visitou a casa. Embora cético quanto aos eventos, ele estava disposto a ajudar. Estranhamente, um pequeno saco de dinheiro que havia desaparecido de um dos baús da família foi encontrado no chão assim que o padre cruzou a porta da casa. O padre abençoou a casa e usou água benta em vários cômodos. Como em muitos casos similares, isso trouxe um breve alívio, mas não interrompeu as atividades. Dentro de uma semana, a família entrou em contato com o padre novamente.
O fato do padre ter conseguido interromper os eventos, mesmo que temporariamente, deu esperança à família de que ele poderia resolver o problema de uma vez. O reverendo anticético mudou de opinião a ver o quanto a família estava aterrorizada, e a igreja aprovou a realização de um exorcismo na casa. Inicialmente o ritual seria conduzido por um reverendo chamado Bradley, mas ele ficou tão assustado com as atividades enquanto tentava recitar os ritos de exorcismo que pediu ajuda ao padre Cale. O exorcismo foi considerado um sucesso pela Igreja Católica, mas os eventos subsequentes sugerem o contrário. Em uma carta publicada em um jornal local, Mary afirmou que o exorcismo não havia sido eficaz e que sua casa ainda sofria com as atividades estranhas. Pouco tempo após o exorcismo, outro estranho apareceu na porta da família. Era um homem de vestes bem simples, descalço, que afirmou estar a caminho de visitar seus parentes. Quando lhe ofereceram sapatos, ele respondeu que não precisava, pois de onde ele vinha não fazia nem calor nem frio. Ele disse que estava ali para ensinar a família o caminho do Pai. Ficou com eles por 3 dias, falando extensivamente sobre a fé católica, aparentemente com o objetivo de convertê-los. E isso pareceu ter êxito. Após esses 3 dias, o homem partiu, desaparecendo ao atravessar um campo da propriedade. Mais tarde, Adam se referiu a essa visita como um encontro com um anjo. No entanto, a partida do homem marcou o início de um novo capítulo da história. Algumas semanas depois, Adam ficou surpreso ao ver uma estranha luz brilhante em um canto de seu quarto. E sua surpresa só aumentou quando a luz começou a falar. A voz afirmou estar ali para ensinar Adam sobre os caminhos de sua nova fé. Disse que havia sido viva, assim como ele, mas que não permitiria que Adam visse sua forma até o final de sua vida. Na versão católica da história, a voz é vista como uma figura positiva, que oferecia suporte e proteção à família. No entanto, ao examinar as suas ações e palavras, parece que a sua conduta não era tão benevolente. A voz ordenava repetidamente que a família rezasse, os acordando no meio da noite para fazê-lo. Também exigia que eles ficassem em jejum por mais de 40 dias em diversas ocasiões. Quando a família se cansava, a voz começava a gritar em agonia e medo. Alegava estar canalizando as vozes de almas no purgatório e dizia que as orações da família eram a única forma de ajudá-las. Em algumas ocasiões, a voz mudava completamente de tom, alegando ser parentes falecidos da família. E assim como o poltergeist também tinha controle sobre o fogo. Certo dia, queimou uma cruz em um colete de pele de cabra. Em outro, deixou a marca de uma mão em brasas em uma camisa. Tudo isso diante da família. Os vizinhos McSherry também começaram a experimentar atividades estranhas. Uma noite, um padre protestante apareceu na casa deles, buscando refúgio de uma tempestade. Durante toda a noite, a família ouviu passos altos e barulhentos, mas o padre, curiosamente, afirmou não ter ouvido nada e que dormiu profundamente. Logo após a partida do padre, Adam bateu na porta dos McSherrys e os informou que a voz lhe dissera que Deus os havia perturbado naquela noite por abrigarem o ministro do diabo. Em outra ocasião, a senhora McSherry estava colocando seu filho pequeno para dormir em seu berço, quando o berço começou a balançar violentamente de um lado para o outro sozinho. Novamente a voz deu uma mensagem para Adam transmitir. Ela alegou que o diabo estava tentando destruir a criança, pois sabia que ela se tornaria seu inimigo um dia. Com o tempo, a voz tornou-se cada vez mais cruel com a família, escondendo comida e, em um ponto, aparentemente transformando uma sopa de carne em água, antes de repreender Mary por não se submeter às regras da Igreja Católica. A voz fazia sermões sobre pecados como a vaidade, quebrando espelhos se olhassem para eles por muito tempo. E logo a voz passou a ser culpada por causar dor física à família. Quando um dos filhos de Adam se recusou a fazer seus trabalhos da colheita na fazenda, seu joelho inflamou quase instantaneamente, uma infecção que o manteve preso na cama por 1 ano e meio.
Após esse tempo, a voz declarou que o menino havia sofrido o suficiente e ele milagrosamente melhorou instantaneamente. Um dia, enquanto trabalhava nos campos, Adam alegou que foi dominado pela dor das almas presas no purgatório, sendo encontrado por sua família se dobrando em dor e pálido como uma folha. Em outra ocasião, a aparição de um braço manifestou-se diante dos olhos de Adam e o esbofeteou em seu rosto, aparentemente sem outra razão além de querer machucá-lo. A voz também parecia saber de tudo. Revelava segredos e pecados dos membros da família. Falava de mortes iminentes e até parecia saber de eventos que aconteciam a quilômetros de distância, envolvendo pessoas que conheciam antes mesmo que as notícias chegassem até eles. Em determinado momento, a voz disse que Mary morreria em sua casa. Então, toda vez que ela ficava doente, rapidamente a levavam à casa de uma amiga. Isso funcionou por alguns anos, até que finalmente Mary faleceu em sua casa. Um homem católico que morava nas proximidades tinha uma esposa protestante. Ela adoeceu gravemente e, como estranho, pediu que um padre a visitasse. Um mensageiro foi mandado a Midway para a residência dos McSherrys, onde os padres frequentemente se hospedavam. Mas quando o padre foi buscar seu cavalo, ele não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. A voz mais tarde confessou a Adam que fizera o cavalo desaparecer para punir a mulher por tentar se converter ao catolicismo tardiamente. A conversão de Adam Livingston ao catolicismo parece ter durado o resto de sua vida, e ele doou a maior parte de suas terras para a igreja. Ele permaneceu lá por vários anos, vivendo na beira da propriedade, antes de finalmente retornar à Pensilvânia nos últimos anos de sua vida. Não há registros detalhados sobre o que aconteceu com Adam nesse período, mas há relatos de que ele afirmou que a voz permaneceu ao seu lado por 17 anos antes de desaparecer. O motivo de sua partida é um mistério, mas curiosamente apenas 5 anos depois, Adam veio a falecer. E assim jamais saberemos se a voz revelou sua verdadeira forma a ele, antes de desaparecer para sempre. Os eventos que ocorreram em Wizard Cliff sempre serão um mistério. O que temos aqui é uma história de assombração que aconteceu ao longo de várias décadas, que inevitavelmente deve ter se alterado ao longo do tempo. Mas seja como for, o que essa família viveu nesses cantos remotos foi algo que deixou marcas profundas, tanto em suas vidas quanto nas histórias que se espalharam pela região. Isolados em um cenário rural, enfrentaram eventos inexplicáveis que desafiaram sua compreensão e abalaram suas crenças mais profundas. Independentemente de como os relatos tenham mudado ao longo dos anos, o que aconteceu na propriedade dos Livingston permanece como um enigma, misturando superstição, fé e o mistério do desconhecido. Essa história não é apenas um conto de assombração, mas também um reflexo das crenças e medos de toda uma época. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.